Boa tarde, meu nome é Pedro Ristoff, sou acadêmico do nono semestre de Agronomia da Unijuí, cursando a disciplina de Genética e Melhoramento Vegetal, ministrada pelo pós-doutor Ivan Ricardo Carvalho. Me foi delimitado o tema obtenção de linhagens endogâmicas de milho. Vou falar um pouquinho sobre esse tema. Eu iniciando para falar sobre a cultura. O milho é cultivado em diversas áreas do país, tanto no país como no mundo. É uma gramínea que pode ser utilizada também para a produção de forragem, trato animal na forma de silagem. Na nossa região aqui noroeste é muito utilizada para alimentação animal. Pode ser cultivada no safra ou no safrinha. Sua rusticidade e a multiplicidade de usos dentro e fora da propriedade possibilitam a venda o ano inteiro e fazem da cultura do milho uma atividade agrícola das mais maleáveis, principalmente quando o enfoque é dado pelo produtor é o de baixo custo de produção. O cultivo do milho vem ganhando força no mercado e se apresenta como um dos principais segmentos econômicos do agronegócio brasileiro, sendo o segundo grão mais exportado. Já no ano de 2016, os Estados Unidos lideraram o ranking mundial de produção de milho, com 345 milhões de toneladas, seguido pela China, com 224 milhões de toneladas. Já o Brasil, com 67 milhões de toneladas. Porém, o Brasil tem aproveitado o aumento pela demanda mundial de milho e vem implementando novas técnicas de manejo, novas técnicas de plantio, expansão de novas áreas plantadas, aumentando a área e aumentando a produtividade das áreas já existentes. Então, permitindo ao Brasil uma participação maior no mercado internacional. Isso tudo são dados da Conab de 2017. Já visando os programas de melhoramento genético na cultura do milho, eles têm fundamental importância na seleção de linhagens superiores em rendimentos de grãos e resiliências a patógenos e doenças, sendo que a escolha adequada dos genótipos como fonte de extração dessas linhagens pode determinar o sucesso ou o retorno econômico de um programa de melhoramento de milho para desenvolvimento de híbridos. Exibir os métodos de obtenção de linhagens endogâmicas na cultura do milho, apresentando os procedimentos que são feitos no campo e os reflexos genéticos dos mesmos. Então, a partir de agora, eu vou falar um pouquinho sobre os métodos de obtenção de linhagens endogâmicas da cultura do milho. Partindo então da obtenção dessas linhagens, é uma técnica, uma prática imprescindível e deve ser baseada nos interesses específicos do responsável melhorista. Então, o melhorista responsável deve definir os seus interesses e, a partir disso, buscar linhagens com fonte de variabilidade genética, com potencial para extrair linhagens promissoras. Os programas de melhoramento genético, eles iniciam pela escolha de populações com alelos favoráveis aos caracteres de interesse. Então, esse germoplasma pode ser oriundo de populações crioulas ou populações obtidas da autofecundação de híbridos comerciais, onde reúnem alelos favoráveis já fixados que possibilitam uma maior eficiência ao programa de melhoramento. Então, depois da escolha da população que será utilizada, o melhorista deve definir o ideótipo agronômico. Esse ideótipo agronômico é direcionado ao ciclo, arquitetura foliar, colmo, dimensões do pendão espiga, tolerância à incidência de insetos, praga ou doenças. Então, na utilização de populações com maior variabilidade genética, a probabilidade de incrementar alelos favoráveis é maior na linhagem selecionada. Desta forma, então, é iniciada o processo de autofecundação da planta selecionada. Então, a planta selecionada pelo melhorista passa pelo processo de autofecundação, que seria o chamado de S0, através da proteção da espiga principal antes da esterilização dos estigmas. Para isto, utiliza-se um saco de papel impermeável ou plástico. Depois da esterilização da inflorescência masculina, chamado pendão, e o início da liberação do pólen, realiza-se a proteção dessa estrutura, com um saco de papel impermeável com o intuito de coletar o máximo de pólen possível. Ao identificar que os estigmas foram exteriorizados, o pólen coletado deve ser direcionado sobre os estigmas receptíveis
permanecendo a espiga protegida até o momento da colheita. Assim, encerra o primeiro ciclo de autofecundação, S1. Então, os indivíduos gerados são S1, sendo que esses procedimentos que eu comentei, eles vão seguir até o máximo de homogeneidade. Então, o melhorista nas condições de campo, ele acompanha a expressão fenotípica dos caracteres de interesse. Ao identificar a homogeneidade das plantas da linhagem observada, considera-se uma linhagem pura. Segundo Hallauer, em 1988, define as proporções teóricas da homozigose, obtida devido às gerações de autofecundação. Então, vai se realizando várias gerações de autofecundação com o intuito de aumentar a homozigose. Aqui, como nós podemos ver nesse slide, a geração S0 tem 0% de homozigose, após autofecundar, a geração S1 tem 50% de homozigose, até chegarmos na geração S7 com 99,9% de homozigose. Então, vai diminuindo a heterozigose e vamos tendo linhagens superiores de homozigose, chegando à linhagem endogâmica com o máximo de homozigose. Portanto, concluindo aqui, a produção de linhagens endogâmicas de milho consiste em ciclos de autofecundação de plantas com o intuito de gerar genótipos homozigotos. Ou seja, conforme cada geração vai cruzando, aumentamos a homozigose em seus descendentes. O cruzamento endogâmico é de extrema importância, pois a partir dele nós conseguimos que determinada característica como ciclo, arquitetura foliar, como dimensões do pendão e espiga, tolerância à incidência de insetos, pragas e doenças, se expresse a partir da interação dos genes, conseguindo assim o melhorista selecionar os alelos favoráveis para seguir o processo de melhoramento e chegar a maior porcentagem de homozigose de determinada característica. Então, seria isso sobre as linhagens endogâmicas. Muito obrigado, um abraço.